Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Então, voltando para o nosso texto, versos 47 a 50. Mais uma vez, o Swami contextualizando. Arjuna ficou feliz porque Ishvara propiciou, né? Krishna, representando aqui, né? Ishvara, propiciou essa visão, né? Cósmica de Deus, manifesto como a totalidade, né? E ele se sentiu muito humilde e devoto. Ele se rende aos pés do Senhor. Ele ficou muito feliz com essa visão. E essa visão ocorreu somente por causa do poder de Maya Shakti, utilizado por Krishna. Ora, abriu o terceiro olho, abriu o olho da sabedoria, né? Porque Arjuna era uma entidade, era uma figura importante no restabelecimento do Dharma. E Ishvara falou: tudo bem, já que você insiste, eu vou artificialmente preparar você para essa visão. Mas ainda assim, Arjuna, como nós vimos, né? Ele viu a totalidade, mas quando ele viu o negativo dentro do âmbito dos pares opostos, né, ele ficou terrorizado, né, ele ficou com medo, né? Ele não conseguia manter aquela visão. Por quê? Porque ele não foi preparado devidamente, adequadamente, gradualmente, né? Se a gente não prepara bases, alicerces, né, aí quando você vai lá em cima, você colapsa, o edifício colapsa, né? Porque a base não está ali. O nascimento é parte integrante da inteligência de Deus, a morte também é parte integrante dessa inteligência. Tudo que é criado precisa ser destruído. E se você quiser realmente se tornar um devoto maduro, né, e capaz de manter essa compreensão sem que sua mente vá em pânico de medo e de terror, né? Terror de quê? Terror do aspecto destruição, Shiva, né? Aquele princípio que consome tudo, que destrói tudo, né? Então, se você quiser permanecer realmente, né, equânime com a sua discriminação sempre mais firme e clara, apesar do elemento mortalidade embutido na criação, você precisa desenvolver muitas qualificações que fazem de você um devoto extremamente maduro, né? Somente então eu sou capaz de aceitar a morte das pessoas ao meu redor, a morte dos meus filhos, dos nossos filhos e a morte do nosso próprio instrumento de experiência, né? Para que serve um instrumento de experiência, hein, Betânia? Me diga, por favor. Que serve? Ah, serve, se você usar bem, serve para investigar e saber quem você é, o que você é realmente. Exatamente. Então, nós temos um instrumento de experiência. Todo mundo, os humanos em geral, né? A humanidade utiliza esse instrumento de experiência quase que inteiramente para obter boas experiências, para tentar obter boas experiências, evitar experiências difíceis, dolorosas, né, adversas. Então, quase todo mundo vê
o instrumento de experiência como um instrumento que nos proporciona experiência. E eu quero boas, agradáveis experiências, e eu não quero experiências desagradáveis, né? Eu não compreendo o sistema Ishvara, eu não compreendo que isso aqui é um de Parabhata, de Punya Papa ou de Karma, né? Então, quase todo ser humano vê o instrumento de experiência como um instrumento que nos permite experimentar, experienciar o mundo, né? Sem compreender que a experiência somente é um recipiente dentro do qual eu extraio conhecimento, né? Então, você vê os outros instrumentos de experiência dos outros jivas morrerem ao seu redor e aceitar com gratidão e com equanimidade e com devoção, e você vê o seu próprio instrumento de experiência, né, entrar num processo de morte, né? O que que isso causa na mente do indivíduo, né? Se ele não utilizou esse instrumento de experiência para para fins de conhecimento e não somente conhecimento objetivo científico, né, no campo até mesmo da psicologia e disso e daquilo, mas se você utiliza esse instrumento que a gente chama, né, eu gosto de chamar instrumento de experiência barra conhecimento, porque a experiência ela é desenhada para expandir o nosso conhecimento. Através da experiência, a gente vê essa experiência, né? Eu coloquei essa ação, aquela ação, isso e aquilo, e obtive esta experiência. Essa experiência não me eleva, ela não me ajuda, então eu tenho conhecimento de que esta experiência eu não quero mais, tá? A gente vai conectando os pontos, né? Então, quando a gente vê esse instrumento de experiência nosso, né, que é o corpo, mente e sentidos, entrar no processo de morte, a gente só aceita isso se nós tivermos utilizado esse instrumento devidamente, o que significa que a gente tem utilizado para obter conhecimento. Mas a coisa mais intrigante é que os gênios, né, aquelas pessoas com um QI extremamente geniais, né, Einstein, entre tantos outros, né, e agora com a superinteligência artificial, né, a gente vai ter acesso a muito mais conhecimento. Então, se essas pessoas que obtêm conhecimentos objetivos, científicos, né, intensos, imensos, né? Ainda assim, aquilo ali não vai resolver o problema da mortalidade. Por quê? Porque na hora de deixar o corpo, ele é assim, putz, eu nem quis saber de experiência, eu vivia nos meus livros, eu vivia nas minhas pesquisas, eu estudei tanto, estudei tanto, estudei tanto, estudei tanto, eu nem liguei para a experiência, só queria conhecimento, conhecimento, mas ainda assim o conhecimento lá fora, o conhecimento realista, objetivo, né, não resolve o problema da mortalidade, né? Por isso que o Vedanta diz que é um conhecimento que coloca fim à necessidade de mais e mais e mais conhecimento. Então, voltando agora então para a questão, né, de que você obteve o conhecimento, o autoconhecimento, de tal modo que no momento da morte você permaneça, né, equilibrado, né, grato, né, pela oportunidade, com o espírito, né, de agradecimento. Isso somente é possível se você obteve esse conhecimento que parece ser o propósito de todos os nascimentos humanos. A gente desenvolve conhecimentos externos, né, do meio ambiente, científicos, né, etc, etc. Mas existe um conhecimento que é um conhecimento não somente a nível da minha estrutura emocional psicológica, que é o conhecimento no campo do corpo sutil, mas existe um conhecimento que é a respeito de Satya, é o conhecimento do espírito, o conhecimento da única realidade que é de natureza livre e independente de tudo aquilo que se modifica. Sim, Betânia? Professor, outro dia eu estava pensando, né, nessa palavra, né, autoconhecimento. E o Vedanta é um meio de autoconhecimento. E a gente vê autoconhecimento falando sobre mente, né? Psicologia é autoconhecimento, crescimento pessoal é autoconhecimento. E isso
é o conhecimento da mente, é o conhecimento da psicologia, mas não é o autoconhecimento. O quanto essa palavra ela está inapropriadamente sendo usada, porque o autoconhecimento é só o conhecimento sobre aquilo que você é, né? Não da mente, não do corpo, não dos padrões, enfim. Eu fico que você chegou a essa clara compreensão. Eu tenho falado disso ao longo de muitos anos, né? Mas não sempre essa compreensão entra realmente, né? Então, o que é o autoconhecimento? É o conhecimento da minha natureza em Satya como Satya, na consciência como consciência. Não tem nada a ver com a minha estrutura mental psicológica, não tem nada a ver com ciência, né? Com física, não tem nada a ver com nenhum conhecimento que seja objetivo, né? É conhecimento a respeito da minha natureza, o sujeito real, o sujeito absoluto. Então, se o indivíduo, depois de uma vida de muito conhecimento objetivo, né? E porque ele era um gênio, né? Ele obteve todo tipo de conhecimento possível, né? Dentro de um período de tempo curto, que é a vida humana, né? Ainda assim, ele vai ter problema com a mortalidade. Dizem que Einstein morria de medo da morte, né? Então, você para realmente deixar o corpo, né, como um devoto, né, maduro, uma pessoa grata, uma pessoa precisa ser realmente autorrealizada, que significa que eu conheci aquilo que é a minha natureza imortal, né? Então, voltando aqui para o conhecimento, quando esse instrumento de experiência barra conhecimento, né, está para deixar, para morrer, se desintegrar, e aí qual é a preocupação? Putz, eu vou ficar sem um instrumento de experiência, ou, ou eu vou ficar sem um instrumento de conhecimento, né? Então, aquela resistência, aquela não aceitação da morte do corpo físico, que é um instrumento, ela surge somente se você ainda deseja mais e mais conhecimentos, como forma de um dia, talvez, eu me satisfazer, eu me, né, realizar. Não, estou satisfeito, né? Agora, quando você chega a um ponto que você obteve o conhecimento, que coloca fim a todas as necessidades de mais conhecimento, então você pode deixar o corpo físico, primeiro, que você já não tem vássanas vinculativas a respeito de experiências sensoriais. Segundo, você não tem vassana vinculativa a respeito de conhecimentos objetivos, como se conhecimentos objetivos, né, pudessem me resolver. Se eu obteve o conhecimento, que é o único que resolve realmente, né, a mente humana, né, e esse conhecimento é o autoconhecimento. Então, em outras palavras, para a gente deixar esse instrumento sem preocupação de agora, eu não vou ter mais instrumento, a gente precisa ter feito uso, né, um uso adequado, de tal modo que a gente obtenha o conhecimento que depois nos livra desse terror de perder um instrumento que nos permite mais experiência e mais conhecimento. Então, se a gente volta num outro nascimento, num outro renascimento, é porque existe ainda algum material mental, emocional, que diz, não, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu preciso de mais conhecimento científico, eu preciso de mais experiências sensoriais que me dão prazer, ou eu preciso de firmar ainda mais o meu autoconhecimento. Existem ainda algumas dúvidas, abstrações, vaguezas, né? Eu não estou 100% seguro, né? Então a gente volta, e neste caso a gente voltaria com o nascimento em circunstâncias ainda mais favoráveis para completarmos, né, este propósito, que parece ser o propósito realmente de todas essas encarnações. Portanto, somente então eu sou capaz de aceitar a morte de outras pessoas e a morte do meu instrumento, e isso sem nenhuma reclamação, sem nenhum medo, sem nenhum terror. Significa que uma tremenda maturidade é necessária, uma maturidade interior, o que também é parte integrante do sistema Ishvara, né? Portanto, requer uma reverência em relação a Ishvara e uma reverência ao invés de reclamação, né? Para as pessoas que estão sempre reclamando da vida, saibam que quando fazemos isso, nós estamos reclamando de Deus.
Swami apresenta aqui o conceito de que na cultura védica, em Sadhya Vandana, né, existe rituais de adoração ao Yama, né? Yama é o deus da morte, né? Saudações ao Senhor da morte, aquele que é o controlador e o destruidor final, o Rei Dharma, o destruidor e o fim de todas as coisas, o Filho de Deus Sol, a personificação do tempo, todo-poderoso, o insaciável, o misterioso, aquele princípio supremo de inteligência que mantém todos os registros acásticos de tudo que acontece, a inteligência suprema. Então, essa inteligência, ela se desdobra em três princípios, né? O princípio Brahma, que projeta, o princípio Vishnu, que sustenta, né, através de todas as suas leis, e o princípio Shiva, que destrói tudo que foi construído, né? Então, tudo isso é parte do mesmo sistema de inteligência suprema, né? A mente total do Deus que cria, projeta, né? Que projeta, mantém e destrói tudo. Então, esta é uma saudação, né, a este princípio, né, que inclui o Senhor da Morte também, muitas vezes referido como Lord Shiva. O destruidor de todos os seres, aquele que é a causa da velhice e da morte, né? Então, a velhice é o primeiro ponto, né? Ninguém gosta da velhice. Minha mãe costumava dizer que a velhice é uma merda, né? Mas o fato é que a velhice chega para todos nós e requer uma maturidade enorme, né? Para que a pessoa aceite a velhice, né? Com gratidão. E ainda mais a morte, que é a perda desse instrumento de experiência e conhecimento. Você pode ter uma atitude positiva quando o Ishvara decide levar o seu instrumento, entendeu? Uma é, tudo bem, Ishvara, eu tenho certeza de que eu observei as suas leis, eu cresci e eu tenho certeza que dentro de suas leis um outro instrumento me será concedido para que eu possa dar prosseguimento a esse processo, né? Então, se o nosso trabalho não foi concluído, a gente pode deixar o corpo com gratidão, sabendo, confiante, sabendo que o corpo sutil, né, a mente, ela é praticamente somente o autoconhecimento coloca fim a ela, ela é quase que eternamente presente, né, imortal. Então, a gente pode deixar dizendo, tudo bem, né, eu vou receber um outro instrumento e vou dar continuidade nesse processo da minha alma individual, né? A alma individual aparente, né? Então, se você é um Yanni, aí é mais simples ainda. Você simplesmente deixa por conta de Ishvara essa história de moksha. Na verdade, moksha é uma coisa que as pessoas pensam que moksha é alguma coisa realmente tipo preto e branco, entendeu? Não. A gente obtém o autoconhecimento, Betânia, e aí a gente entra no processo de Nididhyasana, que precisa ser compreendido do ponto de vista de que nós estamos aplicando esses conhecimentos, né? E principalmente quando a gente percebe que a ignorância está nos dando algumas rasteiras, né? Então a gente vai lembrando, vai expondo a mente, vai aplicando o conhecimento, lembrando o conhecimento. Então, esse conhecimento, esse Nididhyasana, ele conduz ao quê? Ao autoconhecimento. E uma vez que o conhecimento foi estabelecido, existe o processo também de purificação pós-autoconhecimento. Então, esse processo de purificação pós-autoconhecimento conduz àquilo que é dito ser moksha. Moksha, a nível macrocósmico, significa você não precisa mais retornar, tá? Você purificou, você já não tem desejos e aversões, e aí Ishvara vai ali, ele vê no seu corpo causal que está puro o suficiente, ele diz assim, eu não vou ter que jogar esses caras lá embaixo para passar por uma outra lavagem, né? Ele já está bem limpinho, né? Então, que esta alma individual se dissolva, né, em Satchitananda Brahman,
como pura consciência e existência, né? Então, o moksha, que do ponto de vista macro, né, é simplesmente a dissolução da alma individual, não é algo que a gente possa determinar ou fazer, a gente tem que deixar isso por conta de Ishvara, Betânia, entendeu? A gente faz é o quê? Obter o autoconhecimento, e depois do autoconhecimento a gente continua purificando, observando as leis do Criador, refinando, e de tal modo que a gente possa morrer com muita elegância, com muita gratidão no coração, né? Aceitar o envelhecimento, porque o envelhecimento traz um pouco mais de sabedoria, até mesmo para o Agnani, né? Às vezes não, às vezes traz, faz da mente uma mente ainda mais reclamona e rabugenta também, né? Mas o fato é que esse moksha é algo que cabe a Ishvara, se Ishvara acha que a gente vai precisar. É como fazer um monte de roupa suja, você passa na máquina e não limpou, você dá uma segunda lavada, não limpou, dá uma terceira lavada até elas ficarem limpas. Não é assim, Alexandre? Você acha uma boa analogia? A gente não sabe, né? Ishvara é que vai saber. A Betânia não gostou da analogia. Não, professor, porque a analogia você põe tantas vezes na máquina estraga, então não dá para ser essa analogia. Não existe analogia que seja perfeita, não seja chata, né? Todas as analogias são defeituosas. Yama é a causa da velhice e da morte, devemos reverentemente adorar o Deus da morte, Yama Dharma Raja. Yama Dharma Raja é o rei do Dharma. Ele é tão dármico, tão dármico, tão dármico, né? Esse rei, que ele se tornou uma deidade, né? E essa deidade foi contratada por Shiva, né, para ir lá receber as almas individuais quando elas deixam o corpo físico, né? Não, eu vou conduzir você à sua respectiva loca, né? Fique tranquilo, eu vim aqui te pegar, né? Eu não sou realmente uma entidade do mal. Você precisa de um instrumento novo, por questões kármicas ou por questões de tempo, kala, você precisa de trocar esse vestimento, etc., né? Vem nos confortar, né? Então, que a gente entre em contato com essa divindade da morte, que a gente tenha reverência por Shiva, ou aqui apresentado como Yamadharma Raja, Deus da morte, a gente lembre da morte diariamente, mas sem terror, né? Imagina pensar na morte, pensar naquele momento, entendeu? Né? Realmente com paz, com tranquilidade, ao invés de fazer da morte um tabu, um mito que você não pode nem pensar, nem tocar nesse assunto do envelhecimento, um outro tabu. Não, não, eu vou fazer algumas plásticas cirúrgicas, né? Assim eu vou me enganando, enganando as pessoas ao meu redor, porque eu não quero aceitar essas leis mais fundamentais da criação. Tudo que nasce, cresce, envelhece e morre. Tudo isso é parte de Deus, da inteligência de Deus, é parte integrante de Bhagwan. Não precisamos nem desenvolver a atitude de reverência, pelo menos se pudermos ter uma atitude não crítica e não reclamante. Então, falando assim, eu sei que é difícil você ter uma atitude reverente a respeito de Yamadeva, não? Mas que pelo menos que você não seja crítico ou reclamão, né? Que seja uma pessoa matura. Ah, eu gostaria de permanecer por outros 100 anos, né? Eu gostaria de encontrar a pílula do rejuvenescimento, de modo que eu pudesse reverter, né, a velhice e me tornar jovem de novo, né? Então, a gente não precisa de esperar tanto dos seres humanos, né, que, de um certo modo, né, ainda estão sob a influência dessa ignorância, né? Aquela ignorância cósmica que nos dá a impressão de, não, se eu puder, eu vivo para sempre, né? Mas você pode ter certeza que a maturidade espiritual, a partir do autoconhecimento realmente devidamente internalizado, vai causando, vai produzindo uma despaixão que, no final das contas, né, você aceita a morte até mesmo com gratidão, tá? Sem resmungar e ainda assim com reverência.
Você aceita a saúde e a doença da mesma forma, você aceita as guerras e a paz, o nascimento e a morte. Enquanto houver livre-arbítrio humano, haverá esses pares dualistas, né? O apego e gosto, o apego e gosto, né? Desejo e apego, desejo por haver e apego, né? Desejo de manter aquilo que eu obtive. Dvecha é aversão, desgosto é desejo de evitar, e depois que eu evito alguma coisa, é um desejo de manter aquela coisa sempre longe de mim, tá? E aí o Swami entra no campo mais místico, esotérico. Ele diz que até mesmo nas locas superiores existe guerra. Os devas, as divindades e os outros deuses, os asuras demoníacos, estão sempre em luta constante, tá? Então esse é um tema muito bacana, né, que muitas pessoas estão abordando nos dias de hoje, né? Porque está ficando mais claro que existe uma guerra entre o Dharma e o Adharma, o bem e o mal, né? Ela está sendo travada aqui, mas muitos dizem que ela é travada fundamentalmente nessas locas por aí, tá? Mas nada disso é muito relevante do ponto de vista de um vedantino sério, um vedantino interessado no autoconhecimento. Pode se tornar uma grande distração todos esses conhecimentos especulativos esotéricos que aparecem nos Vedas. A maioria das coisas são parte integrante de Vishvarupa. Eu deveria ser capaz de aceitá-las sem reclamar. Significa que eu precisaria ter uma mente muito, muito rarefeita. O que é rarefeita? Eu esqueci. É sutil? Uma mente muito sutil, né? Sutilizada, uma mente satívica, menos densa. A mente densa, mais densa entre as mentes é uma mente tamásica. Uma mente intermediária, uma mente rajásica, ela já é mais densa do que a mente satívica. Uma mente satívica, uma mente extremamente rarefeita, sutil. E é por que que a gente precisa de uma mente sutil, rarefeita, né? Porque o nosso, a discriminação final neste processo é uma discriminação entre dois princípios extremamente sutis, né? Você só pode discriminar Satya de Mithya, né? Só pode discriminar a consciência do intelecto se o intelecto estiver já muito rarefeito, se o intelecto estiver muito refinado, sutilizado, né? Você precisa de um intelecto muito sutilizado para poder fazer uma discriminação que é extremamente sutil entre a consciência, que é o mais sutil do sutil, e o intelecto que foi sutilizado, portanto, é muito sutil. Então, discriminar a consciência da mente requer uma mente muito sutil. Por isso, nós passamos por karma, dharma, upasana, shravana, tudo isso visando uma sutilização da mente. Você precisa de uma mente sutilizada para obter esta visão Vishvarupa, de poder compreender que Deus está sempre presente na forma do cosmos, do universo manifesto, como também através das inteligências, leis e princípios, né, que sustentam essa estrutura bem organizada, né, bem inteligente, desenhada. Se você não tiver uma mente sutil e madura, você não consegue sustentar essa visão. Por quê? Porque aquele terceiro elemento, que é a destruição e a morte, estará ali perturbando a nossa visão. Então, você tem que dar um passo para trás e voltar para a devoção utilizando um Istadeva. Utilizando o quê? Krishna, Vishnu, qualquer que seja a sua divindade. Aí você mantém aquela devoção direcionada para uma divindade, uma forma e determinadas características, tá? Porque você saber ter uma atitude devocional para Deus como a totalidade de todos os pares opostos, né? Requer muita maturidade. Por quê? Se você vê Deus como a totalidade, você tem que ver Deus como
aquilo que existe de mais cruel, né, no âmbito do que a gente vê no planeta, né? Então você tem que aceitar tudo, né? E você tem que fazer paz, né, pacificar a sua mente através da compreensão de que não existe nenhuma contradição, porque Deus é o bom, o belo, o feio e o cruel, é tudo, né? Fundamentalmente, Deus é o quê? É Sattva-guna, inteligência, conhecimento, clareza. Ele projeta, sustenta e mantém esse universo através dessa inteligência suprema, né? Só que no momento que ele desenvolve esses organismos inteligentes, como os seres humanos aqui, né? Aí ele passa a bola para a gente. O que que significa? Agora vocês são inteligentes, você tem um pouco de Sattva-guna produzindo essa inteligência humana, esse livre-arbítrio humano. Eu passo a bola para vocês. Agora cabe a vocês, né, utilizar essa inteligência humana de modo a viver, né, felizmente, em harmonia, e poder crescer, crescer em conhecimento e crescer em autoconhecimento, né? O universo é projetado, ele projeta essa dualidade, experienciador, conhecedor e conhecido, e através disso a inteligência humana vai crescendo, crescendo, crescendo. A inteligência humana, né, a capacidade de computação, AI, e agora a gente vai vendo que a inteligência humana, ela simplesmente, a extensão dela é potencialmente milhares de vezes maior como inteligência artificial do que a inteligência humana. O perigo de tudo isso é que quem está por trás da inteligência artificial pode usar esta potencialidade de conhecimento tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, os pares opostos estão ali, Deus criou tudo, né? E criou os jivas, e aí os jivas, no exercício inadequado ou indevido do livre-arbítrio, eles criam o quê? Eles criam o mal, a crueldade, o desequilíbrio, a desarmonia, eles criam uma mente adármica, né? Então, todo esse lado negativo é um subproduto dos jivas, né? Deus cria o mundo, cria os jivas, concede o livre-arbítrio aos jivas, e os jivas são capazes de criar aquilo que nós chamamos de o mal, né? O que é o mal, né? É simplesmente viver em total violação às leis e princípios de Deus. Eu tenho que ter maturidade e compreensão para ver que Deus é a totalidade, sem isentar a responsabilidade de todos os jivas no desenvolvimento do mal, né? Esses assim ditos Kali Yugas, no qual os maus, essas entidades demoníacas, literalmente demoníacas, como existe no planeta nos dias de hoje, elas são desenvolvimento deste exercício ignorante da inteligência humana, que vão criando essa total injustiça, essa maldade, essa opressão, né? Essa exploração e etc., né? Se você não conseguir manter esta visão de Ishvara como a totalidade de todas as formas, você só tem uma única alternativa: volta para a devoção para com o seu Istadeva, ok? Uma devoção, uma divindade pessoal. Shankaracharya escreve e a gente volta em 10 minutos para ver o que ele escreveu. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né?
A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.